Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre vendas. Hoje eu estou recebendo aqui o Douglas Montalvão, meu amigo. A gente trabalhou junto na Adobe, eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da carreira do Douglas durante um período de 2, 3 anos. Ele fez uma transição de carreira muito bacana que ele vai contar aqui pra gente. Ele é um grande líder, um cara que está acostumado a liderar equipes de vendas de alta performance numa multinacional como a Adobe. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre um monte de assunto legal. Fica aqui com a gente até o final, porque vai valer a pena. Mais um grande executivo de vendas passando aqui pelo Experiências Extraordinárias, compartilhando com vocês a experiência e a trajetória dele. Meu querido amigo, obrigado por você ter vindo aqui, ceder seu tempo, ceder... Imagina. Eu sei que a tua agenda não é fácil, ainda mais sendo VP de vendas Latam da Adobe. Mas melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Douglas, me conta um pouco, antes da gente entrar nos assuntos da nossa pauta aqui, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, Legal. Da onde você vem, né? Como é que você chega a ser vice-presidente Latino-América de vendas dentro de uma multinacional como a Adobe? Legal. Primeiro que tudo, Marcondes, obrigado pelo convite. Imagina. Admiro muito o que você está fazendo aqui, muito bacana mesmo. Assim, que conta com o meu apoio para que você precisar e continua firme, porque tem muito valor que você está construindo. Obrigado. Bacana mesmo, parabéns. Obrigado. Então vamos lá, quem Douglas, né? Você quer começar desde onde? Começa lá, você é carioca, né? Então, igual eu. Não muito praticante, mas... Eu nasci no Rio, mas eu fui embora do Rio muito cedo, né? Meu pai, sempre naquela busca de construir uma vida melhor pra gente, ele foi morando em diferentes lugares do Brasil. Então eu fiquei pouco tempo em cada um dos lugares que eu morei mesmo. Outro dia eu estava olhando isso com meus filhos, que eles também, a gente vai falar disso, eu viajei em vários países, né, da América Latina, e eu até o segundo grau estudei em 10 escolas diferentes. Uau! Imagina. Porque meu pai nessa busca Ia pingando e buscando melhor qualidade de vida, melhores oportunidades. Então um carioca que é um carioca meio igual eu. Ali, né? Porque nem o sotaque eu não tenho mais. E um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu estava aqui em São Paulo, tá? Era muito bom em matemática, sempre os professores falavam que eu me destacava em matemática, queria fazer uma coisa diferente, aí decidi fazer estatística. Estatística, que hoje está na moda, hoje né, tem o nome fancy ali, Data Science, mas na época é estatística. E eu lembro que eu contei pro meu pai, falei, pai, quero fazer estatística. Ele olhou assim e falou, cara, mas... Da onde você tirou isso? Da onde, pra que serve, né? O que é isso? Eu falei, pai, não sei mais ou menos, também não tenho muita ideia do que é, mas parece ser interessante, vou fazer, gosto de números, é para esse caminho que eu vou. Ele falou, cara, por último, você, sei lá, o que você fizer, faz bem, que você vai ser um cara aqui, né? Independente do que você escolher, foca e seja um dos melhores naquilo que você faz. Fui fazer estatística, mas num curso super técnico. Conta pra caramba. Sabe que no final do dia é mais letra que número, né? X mais Y menos Z igual a Q, Y, aquela coisa toda louca. E eu no início eu odiei, cara, que era muito teórico, era muito técnico. Aí eu tive uma sorte muito grande, porque eu fui trabalhar no SAS, que é uma empresa de tecnologia, como você comentou, que o foco deles é a questão da estatística, data science, na época se chamava data mining, né? Estou falando aí de vários anos atrás. E eu acabei gostando, porque eu já consegui aplicar já na faculdade mesmo. Eu estudava durante o dia e nos intervalos eu ia para o SAS. Eles tinham o escritório deles de suporte técnico. Então, eu comecei no suporte técnico. Era dentro da faculdade. Então, eu tinha aula, sei lá, de 8 às 10. Aí, de 10 a meio-dia, eu trabalhava. Aí, depois, eu tinha aula de 2 às 4. Aí, de 4 às 6, eu trabalhava. Como era lá dentro, eu conseguia fazer esse jogo. Essas idas e voltas para o escritório de suporte técnico. Que legal. Aí, me apaixonei, porque eu conseguia já, né, enquanto os meus companheiros de universidade estavam ali ainda na parte teórica, eu já estava ajudando os grandes bancos no Brasil a tomar decisões de risco de crédito. Então, o cara estava lá construindo os modelos de risco, alguma coisa não funcionava na tecnologia, ligavam para o Douglas e eu, do outro lado, 21 anos, ajudando os caras a tomarem decisões de crédito em base a essa tecnologia que o SaaS disponibilizava para o mercado. Aí eu falei, cara, é isso aqui mesmo, gostei. Aí terminei a faculdade, entrei no SAS como estagiário, ainda numa área muito técnica. Estou aqui pelo escritório de São Paulo, estou vendo a movimentação, porque o SAS já era muito grande no Brasil e no México, mas eles queriam expandir novos mercados na América Latina, os outros países, Chile, Argentina, Colômbia.
e Peru, né, e por aí vai. E eu estou vendo aquela movimentação e o pessoal falando de vamos expandir para os outros países, vamos expandir para os outros países. E eu sempre fui um cara que eu vou em busca das oportunidades. Eu falei, cara, aqui tem talvez uma oportunidade. Levantei a mão, 24 para 25 anos. Vocês estão abrindo lá no Chile? Estamos. Eu gostaria de ajudar. Como que eu consigo, de alguma forma, ajudar e como eu consigo participar? Quero ir. Aí eu lembro que o vice-presidente do SAS, nessa época, falou, mas você fala espanhol? Eu falei, não. Aliás, eu nunca saí do Brasil. Seria a minha primeira viagem internacional. Ele, mas como que você acha que você poderia ajudar? Eu falei, olha, vocês vão contratar provavelmente gente comercial. Eu tenho experiência de 2 anos de projeto, né? Imagina, eu acabei de sair da faculdade. Mas eu sou um cara mais técnico, eu poderia levar esse conhecimento técnico para vocês que vai ajudar muito no início do lançamento dessa operação fora do Brasil. Aí ele olhou, primeiro acho que ele achou um cara meio atrevido, né? Assim, então tá, fechado. Aos 25 anos, fiz a minha mala e voei. Chile. Sem nunca ter andado de avião, sem nunca ter saído do país. Minha primeira viagem internacional. Caraca! Aí cheguei lá, falava espanhol? Zero. Não conseguia nem... Aprendeu na raça. Na raça. E assim, ajudando, né, a empresa a buscar escritório, a contratar pessoas. Ou seja, do zero mesmo. Do zero mesmo. Que legal. Então imagina, eu com 25 para 26 anos, enquanto os meus pares na época estavam ali fazendo as coisas de mais básicas, vamos dizer assim. Você já tinha se jogado numa oportunidade. Eu já estava ajudando uma empresa multinacional a abrir um escritório numa região que eles, né, não tinham uma operação e queriam começar uma startup do zero. Então, aí foi daí que tudo começou a acelerar na minha carreira. Aí fiquei vários anos lá no você ficou muitos anos, no Chile, inclusive, no né? Chile. A ideia era ficar um tempo, tinha alguns projetos que eu ajudei lá e tal. Falei, vou ficar foi aqui ficando, uns 6 meses, fui ficando. E é um país legal, né? Uma cultura legal. É muito bacana, um país organizado. E o legal de você estar na operação pequena, que eu já fazia de tudo um pouco. Então não tinha muito aquela divisão. Eu era o cara técnico, que conhecia bem os produtos, mas sempre fui muito bom com pessoas, sempre fui muito bom de contar histórias. Né? E como tinha essa formação estatística, eu fui desenvolvendo isso nessa questão de, cara, como eu pego isso que é uma coisa complexa e conto isso de uma forma simples. E eu consegui fazer isso muito bem desde o início. Então o pessoal começou a perceber e falou, cara, o Douglas, ele vai bem na frente dos clientes, né? E numa época que a questão de data science, machine learning, inteligência artificial estava lá nos primórdios ainda, tô falando de 2005, imagina. Então, eu pegava tudo aquilo... Ou seja, não era tão, entre aspas, simples como é hoje que os conceitos estão difundidos, né? Os conceitos são conhecidos, as coisas são mais simples de entender os impactos, como que você vive. A inteligência artificial está em todos os lugares, né? Naquela época eram conceitos ainda meio abstratos que as pessoas falavam, mas como, né? E eu desenvolvi isso, de pegar essas questões que eram muito complexas e contar histórias que encaixavam de forma simples para os clientes ouvirem. No negócio dos clientes. Mas nessa época você ainda estava num viés mais técnico. Entendi que com essa vantagem de se comunicar bem e tal, mas você ainda era pré-vendas, né? Você ainda era... Entre consultor, pré-vendas, eu era parte de produtos, vamos dizer assim. Mas já fazia muito bem essa relação com os clientes. Construía essa confiança com eles também. Então os clientes confiavam muito em mim desde cedo. Entendi. Eu lembro que alguns vendedores na época, né? 25 ou 26 anos, você fala que você tem 32, né? Então, aquela coisa, pra mostrar a experiência. Porque senão eu vou falar, quem que é esse menino que tá vindo aqui? Rapazinho aí dando aula de inteligência artificial em 2006. E aí, cara, fui avançando, fui gostando. Eu sempre falei que, para mim, vendas são relações humanas. Sim. É você gostar de interagir com pessoas, contar histórias, entender as necessidades e ver como, na empresa que você está representando, você atende aquelas necessidades. E isso eu fazia muito bem. Aí me passaram para a área de pré-vendas, aí depois fui para a área comercial mesmo, né? Mas sempre com esse foco muito grande de estar com os clientes, de querer genuinamente ajudar os clientes. Então sempre estava o cara que era mais comercial, mas os clientes conectavam mais comigo diretamente. Com você, porque provavelmente sentiam isso, né? Você entendeu? Que era genuíno, que eu queria realmente ajudar. E eu queria realmente fazer com aquela tecnologia que eu tinha, como ela ajudava o cliente a gerar valor para o negócio dele. E, né, consequentemente, como eu ajudava esse mesmo cliente. Porque todos nós temos
interesses também pessoais dentro dos projetos que a gente tem dentro das empresas, né? E eu comecei a entender essa lógica, cara, que eu falei, isso aqui é sobre as pessoas. Não é sobre o produto, não é sobre se eu sou pré-venda, se eu sou pós-venda, se eu sou vendedor. É sobre como eu conto histórias para as pessoas. E se relaciona com elas, para gerar essa confiança, né? Isso que eu ia falar, cria aquela confiança, faz a genuína, empresa, né? Genuína, faz a empresa que você está ser relevante para aquele cliente, e é onde a mágica da vendas acontece. Você sabe que esse é um ponto super legal da gente conversar, desculpa interromper. Eu também sempre fui assim, eu sempre acreditei que nessa relação B2B comercial, né, diferente de você, eu sempre fui de vendas desde 15 anos de idade, 16, mas eu sempre acreditei nisso, né? Eu sempre acreditei que tem que ser uma relação extremamente transparente, tem que ser uma relação calcada na verdade, né? Ou seja, faz. Para quem vende tecnologia, por exemplo, faz isso? Faz, não faz, mas podemos fazer de tal forma, né? E o que eu ganhei ao longo de 33 anos de carreira, eu ganhei uma reputação, porque aquele cara que eu vendi há 20 anos atrás... Ele confia em você. Ele confia, só que hoje ele é vice-presidente da empresa, ele é o presidente, né? E a gente tem essa relação de 20 anos de confiança, né? Justamente nesse ponto, de você mostrar o que realmente é, né? E dá para fazer bons negócios assim, Com certeza. E negócios de longo prazo. De longo prazo. Falou, as pessoas mudam de empresas, elas evoluem nas carreiras delas. Mas sempre a confiança é o que fica. E você ficou quanto tempo no Chile nessa... Porque você teve várias passagens, né? Nessa primeira passagem. Eu fiquei 10 anos. 10 anos no Chile. Aí ajudei a montar a operação no Chile, depois ajudei a montar a operação na Argentina, depois ajudei a montar a operação no Peru. Foi muito bacana, porque como eu falei, cheguei lá, a gente não tinha nem escritório. De repente eram 100, 150 pessoas. Que coisa legal, então, ver aquilo crescendo, né, o resultado do seu trabalho, a base de clientes crescendo, com cada vez projetos mais sofisticados. Então, é muito gratificante, né? Sim, você vê o resultado, o impacto do seu trabalho, né? Era uma operação pequena, obviamente, né? Brasil e México muito maior, mas eu comecei lá aos 25 anos, como eu falei, meus pares estavam fazendo demos, ou ainda né, em projetos mais técnicos. Não, foi uma grande sacada essa, de você ir atrás da oportunidade. E fora aprendendo um idioma e aprendendo uma cultura nova. Uma cultura nova. E não só uma cultura, mas a cultura argentina, a cultura peruana, a cultura colombiana. Então foi bem que bacana. E eu não tinha um papel muito definido, na verdade, eu fazia de tudo. Então, geralmente, tinha os country managers em cada país e eu era o cara que ajudava eles a crescer, escalar a operação, desde o ponto de vista de produto. E aí você foi ganhando experiência nisso. Claro. Né? Porque abre a primeira, abre a segunda, o caminho mais ou menos conhecido, né? Claro, exatamente. E aí você fica no SaaS e vai para Adobe. Você saiu e voltou do SaaS, não teve uma... eu no início de carreira, assim, eu tava buscando... lá atrás, tá. Pra que você é bom, e o que você quer fazer na vida, todo jovem se questiona isso. E eu lembro que aos 28 anos, eu olhava amigos no mercado e o cara já era gerente, tinha um time de 5 pessoas, de 10 pessoas, e aquilo me chamava atenção também, de certa forma, né? Porque na nossa indústria é diferente, você sabe, né, Marcondes? Essas empresas americanas, elas são muito planas, os times são pequenos, elas focam muito em fazer mais com menos. Você vê nos clientes, às vezes você tem gente jovem ali com um time de 30, 40 pessoas. Aquilo me chamava a atenção, porque eu gosto de pessoas, e eu gosto de liderar. Desde a época da faculdade, por exemplo, eu fui o presidente da Atlética. Então, sempre tive essa coisa de, quando tem a ver com pessoas, eu tomar uma posição de liderança para ajudar de alguma forma. Então, eu vi aquilo, o SaaS era pequeno, no Chile, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, e eu olhava e eu falava, olha, eu acho que eu quero, de alguma forma, também testar um dia estar no cliente. Aí coincidiu que a gente estava vendendo um projeto para um cliente, que era um varejista no Chile. Aí um dia o cara me liga e fala, Douglas, você pode vir aqui para a gente ter uma conversa com o nosso CEO, presidente da empresa? Eu falei, tá, vou chamar o vendedor. Aí ele falou, não, quero que você venha. Venha sozinho. Sozinho. Aí eu falei, tá bom. Cheguei lá, ele falou, a gente decidiu fechar o projeto. Falei, que bacana, tal. Deixa eu chamar o cara comercial para ele vir ver a parte de contratos. Mas com uma condição. Que condição? Se você vier trabalhar para a gente. Como funcionário do cliente. Como funcionário do cliente. No primeiro momento eu não entendi. Eu falei, não, eu posso ajudar no projeto, de alguma certa forma. Eu que ajudei a desenhar tudo isso aqui. Então fica tranquilo que eu vou estar aqui. Não. A gente quer que você venha, que você lidere o projeto dentro do cliente. Com a gente. E eu, cara, eu sempre passou pela minha cabeça, mas não
Não achava que esse momento ia vir. Aceitei a proposta. Com 3 meses eu vi que não era para mim. Trabalhar de 9 às 6 e fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias com as mesmas pessoas. Que eu gosto é estar no cliente A, no cliente B, no cliente C, almoça com um, toma café com o outro, sempre ideando coisas novas e projetos novos, e ali era um foco um foco único, né? Mas eu falei, cara, tô aqui, vou entregar. Aí fiquei lá 1 ano, entreguei o projeto teve um sucesso e geramos impacto. Por outro lado, eu sempre tinha essa questão que às vezes a gente vende projetos e você não vê o projeto se, né? Porque você vende e sai, né? Passa para outro que vai entregar, né? Aí foi uma experiência bacana, aprendi muito da indústria de varejo na época. Mas com 1 ano e pouquinho, entreguei o projeto, fizemos um piloto, entregamos o resultado, o caso de negócio se comprovou. Aí eu falei, olha, tô saindo porque vou voltar. Não é pra mim o que eu gosto. Mas eu acho que tem várias lições aí. Primeiro, tem que ir lá pra ver, né? Às vezes você tem uma coisa, você tem que ir lá pra... Pelo menos você nunca vai se arrepender de não ter ido e olhado, né? 2, deixou as portas abertas, né? Porque você voltou. Né? Entregou, deixou as portas abertas tanto onde você estava quanto de onde você tinha saído, né? Porque você voltou pro SaaS, né? Então, eu acho que tem várias... Essas são lições importantes que você deixa, né? Exato. Não, sempre a questão da confiança, né? Sempre dar os passos certos, da forma certa. E mantendo as relações sempre muito sólidas. E aí você chega na Adobe... Em 2016. Você chegou 2 anos antes de mim. Eu cheguei em 2018, você chegou em 2016. Então eu já estava no SaaS, numa posição mais comercial. A Adobe era um concorrente forte na época, mas eles não tinham uma presença local muito forte ainda. Então chamava atenção, né? Porque os clientes falavam de Adobe, mas a gente não via Adobe ainda. A questão do Experience Cloud, a parte de Marketing Cloud. Aí um dia me ligaram, que eu tinha um conhecido dentro da Adobe aqui no Brasil que me recomendou. E a posição, na verdade, eles já tinham montado uma área comercial. Estava crescendo, mas não estava gerando a escalabilidade que eles esperavam. E, obviamente, porque não existia uma área de ecossistema apoiando a área comercial. Então, eles estavam buscando alguém no mercado que fosse um cara que tivesse experiência já na parte de ecossistema, consultoria, pré-venda, pós-venda, mas que tivesse um viés comercial. E me ligaram lá no Chile. Encaixou perfeitamente. E eu tava naquela eu falei, olha, já tô indo para um lado mais comercial e tal, voltar para ser ecossistema de suporte a vendas, não sei se é o que eu quero. Aí a conversa evoluiu. Eu e minha esposa, a gente tinha essa questão também de que meus filhos tinham nascido no Chile, não falavam português, viam os avós a cada, com sorte, 6, 7, 8 meses. Então a gente estava nessa dúvida ainda se a gente ia ficar definitivo no Chile ou se a gente voltava para o Brasil. Então juntou, vamos testar. Um momento de vida, com uma boa oportunidade e tal. Falei, vamos testar, voltar para o Brasil? Vamos. Aí voltamos para o Brasil. Então eu era líder de tudo menos vendas. Então eu tinha pré-vendas, pós-venda, serviço, venda de serviço, a partir de entrega. E você ajudou a estruturar todas essas áreas na América Latina, né? Exatamente. Eu me lembro disso. E era um time pequeno, aí foi crescendo, escalamos super rápido. E você reportava lá na estratosfera, né? Exato. Direto. Isso eu também lembro. E aí deu muito certo. Você lembra na época? Lembro. Você tem um time forte de venda sem um ecossistema de apoio. Sim. Mas em cima dos momentos, como a gente faz venda hoje em dia, a tecnologia SaaS, onde a pós-venda, às vezes até é mais importante que a própria pré-venda, a referência, cliente que tem sucesso, cliente que continua comprando, vai crescendo o consumo dele e tal. Então começou a escalar o business no Brasil, dado o apoio dessa nova área que gerou muito valor dentro da empresa. E aí o que aconteceu? O Brasil escalando e o México ainda patinando. Soluçando. Soluçando. E o Brasil representava uma parte muito grande da América Latina como um todo. E eu olhava aquilo e falava para os líderes dentro da Adobe, né? Tem oportunidade. Errada, né? Porque, na verdade, se você olha o benchmark, e eu, pela minha experiência da época de SaaS, falava o México e o Hispanics, que a gente chama, todos os países que falam espanhol, deveriam ser muito maior. Sim. E a gente tinha um cara no México que ele não era um líder do perfil que a gente precisava para aquela operação. E de tanto eu falar, olha, ele precisa de um líder mais forte, O nosso chefe na época veio, cara, já que você fala tanto, já que você, né, tem tanta certeza do que é necessário, o filho é seu. O que você acha? E eu falei, olha, eu topo. Isso foi uma coisa muito corajosa, né? Porque você foi com a família inteira pro México, né? Aliás, foi até eu falando, olha, não é a pessoa correta, aí ele se convenceu, o nosso chefe. E ele, cara, o que eu vou fazer? Quem que eu vou conseguir lá no México para fazer a operação escalar como tem que escalar?
Aí, segunda vez, falei, cara, você iria pro México? Vou. Você já falou com a sua esposa, com a Fernanda? Eu falei, não, mas eu tenho certeza que ela vai topar. Fernanda é aventureira, ela gosta dessas coisas. Dito e feito. Saí do escritório, liguei pra ela, tem uma oportunidade para ir pro México. Vamos. Vambora, né? Era, sei lá, setembro. Novembro eu tava morando no México. Eu me lembro dessa história, cara. E aí foi a primeira vez que eu fui para uma área comercial, mas como responsável comercial mesmo. Né? E não era só México, né? Você era responsável pelo Latão todo. Todo Hispanics. Então, até então eu tinha sido o cara que apoiava, era sempre o braço direito de um líder comercial. Agora eu falei, cara, chegou um momento, esses caras ganham dinheiro, acho que é aí mesmo. Deixa eu pegar minha fatia do bolo, né? Porque afinal de contas você entregava, boa parte da venda você entregava com o teu time, né? Exatamente. Aliás, eu me lembro de você ir muito pra cliente representando vendas, né, cara? Sempre adorei. Então fazia muito sentido esse movimento, sempre adorei, né? estar com os clientes. Né? E eu falei, não, agora é um momento. E aí, peguei, na época, né, foi um grande desafio, porque você chegar... Apesar de eu ter morado no Chile, ter convivido com argentinos e peruanos e colombianos, o México é outra cultura. É outra pegada, é outra coisa, outra realidade. Até o espanhol tem as suas... Nuances. É verdade. Não pode falar algumas coisas lá que é ofensivo. Exato. Tem uma história que essa foi virou um case. Depois eu estudei um MBA e eu contei essa história pro professor, ele escreveu um case disso de questões culturais. Como os idiomas, às vezes o mesmo idioma, existem pequenas diferenças e o impacto que você gera é gigante. Lá no Chile, quando você fala partir, significa começar alguma coisa. Tipo, partiu sexta-feira, né? Partiu segunda-feira vamos partir um projeto novo. Ou na sexta-feira vamos partir para vamos começar pessoas novas. E sempre você usa partir. Então, lunes partem 5 pessoas novas. E no México, partir significa partir mesmo, acabou. E eu lembro que eu cheguei lá no escritório, todo empolgado, né? Imagina, me apresentando pela primeira vez como líder da operação, e eu falando, olha, na segunda-feira vão a partir 5 pessoas novas. Só que eu não usei o novas, eu falei, vão a partir 5 pessoas. Aí todo mundo assim, olhando, e eu... Pô, mexicano, achei que o pessoal ia se empolgar e vamos, né? Pô, vai crescer, que legal! O pessoal assim, bem, todo mundo quieto e tal. E eu falei que o pessoal estranho, porque vai ser mais difícil do que eu pensava. Aí aquele dia inteiro, aquele climão. Aí um deles tomou coragem e veio falar, Douglas, puta, muito legal você ser transparente e chegar, mas a gente quer saber quem são esses 5 que você vai mandar embora. Eu falei, não vou mandar ninguém embora, ao contrário, vamos começar 5 pessoas novas. E eles, caramba, todo mundo achando que você vai mandar 5 pessoas embora e que você vem aqui na primeira reunião e você fala na frente de todo mundo. Imagina, segunda-feira, 5 pessoas mandando embora. Quem são 5, né? Então, você vê como mesmo idioma, pequenas detalhes, nuances. Ainda bem que alguém falou. Alguém teve a coragem de Daí você provavelmente reuniu a galera e falou, ô pessoal, peraí, desculpa aí. Que em chileno, deixa eu explicar, significa começar. Aí todo mundo deve ter falado, tá, entendi. E dessa tem Nossa, eu não sabia dessa, cara. Detalhe, cara. Caramba. Detalhe. Bom, aí você foi e fez um belíssimo... Eu me lembro, eu ainda tava lá nessa época. Você fez um belíssimo trabalho na América Latina. E eu queria chegar nessa posição que você tá hoje. Mas antes, eu me lembro, Douglas, de você planejar muito bem assim, a tua carreira, né? Eu me lembro das nossas conversas antes de você ir para o México, de você falando, pô, eu quero ir para vendas, eu quero pular para vendas. Eu me lembro que você foi fazer um MBA fora, que foi um sacrifício, porque as aulas eram em outro país ainda, né? Nos Estados Unidos, e aí você já tinha a responsabilidade da América Latina. Como é que foi essa história? Como é que você planejou isso? O que isso trouxe de vantagem para você? Eu sempre tive, Marcondes, eu sempre tive na cabeça que eu queria. E o que eu queria era ser o head de uma empresa de tecnologia americana na América Latina. Esse foi um objetivo lá atrás, quando eu entrei no SAS. Eu vi o vice-presidente do SAS, né, o papel dele, o impacto que ele tinha pro negócio, nos clientes, na região. Eu falava, é isso que eu quero fazer um dia. Então, eu fui me preparando. Eu sabia que o primeiro passo era eu conhecer bem a região. Então, por isso, a mudança para o Chile. Eu sabia também que eu tinha que estar sempre envolvido com clientes. Então, qualquer oportunidade que aparecesse, que envolvesse clientes, eu levantava a mão, eu vou. Tem um cliente lá no México que quer fazer um projeto que precisa de alguém com esse conhecimento específico. Eu vou. Eu vou. Né?
Quando eu vim para Adobe, como eu sabia que ia ser uma área um pouco mais técnica, mas eu sabia que eu estava muito próximo da área comercial, né? Que você estava lá também liderando e tal. E a gente estava o dia inteiro juntos, batendo bola. Você entendeu? Porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Surgiu a oportunidade do México, eu falei, eu vou. Então sempre tive esse plano final na minha cabeça que eu quero ser o head, né, da América Latina de uma empresa de tecnologia americana. E aí fui me preparando, fui conhecendo os países, falando diferentes idiomas, sempre construindo relações com os clientes. E a questão do MBA, na verdade, era um desejo que eu tinha há muitos anos, né, ser o head de tecnologia numa empresa americana. Então eu queria estudar um MBA nos Estados Unidos para conhecer mais a cultura, língua, melhorar o idioma, ter no meu currículo uma escola americana, estudei na Kellogg, que é um dos, né, das melhores que tem, tops do mundo, porque esse era o meu objetivo de longo prazo. Aí, quando eu cheguei no México, eu falei, cara, como eu vou estudar numa universidade americana, como eu faço um MBA se eu não estou morando nos Estados Unidos? E o México, na verdade, está do lado. 3 horinhas, né? Você estudava em Miami, não era? Eu estudava em Chicago. Em Chicago. Então, imagina... Um pouquinho mais longe, mas dava... E eu fiquei 2 anos indo e voltando a cada 3 semanas. Eram 3 semanas aqui e 1 semana lá. Tinha esse formato, que o MBA você tem um formato full-time, e você tinha esse formato mais executivo, que era 1 semana por mês. A Adobe sempre uma empresa que incentiva muito. Isso é fantástico, né? Cara. Isso, a Adobe é campeã, assim. Então, meu chefe, o Federico, ele falava, cara, você se vira entregando os números, fazendo o que tem que ser feito pra gente dar no mesmo onde você estiver. A empresa me ajudou também na questão de custo. Aí fui. Fiquei 2 anos estudando, foi uma loucura. Eu me lembro, cara. Mas essa época eu me lembro. E Douglas, entrando um pouco na questão de liderança, né? Qual que é o teu estilo de liderança, particularmente com a equipe de vendas? Né? A gente tem nessa série, a gente está falando muito sobre... a gente já falou sobre geração de demanda, a gente já falou um pouco sobre liderança, sobre organização dos times de vendas. Como é para você liderar especificamente o time de vendas? Depois se você quiser falar um pouco porque hoje você lidera mais do que o time de vendas, mas como é liderar o time de vendas? É um desafio, porque é um perfil diferente. É diferente de você liderar pessoas comerciais de que você liderar pessoas mais técnicas. Ainda que eu vejo isso, né? Que vender hoje no mundo que a gente está, com as tecnologias que existem, a conexão que as tecnologias têm com o negócio, hoje é muito difícil você fazer a separação entre o que é tecnologia e o que é business. Né? Todo mundo fala, na verdade, as empresas são tecnológicas. Ou seja, o vendedor ele tem que ser cada vez mais especializado e o pré-vendas tem que ser cada vez mais vendedor. Comercial. Né? Tem que dar uma misturada aí. É difícil você separar né, o mundo, que antes era muito específico. Muito específico, né? era bem separado. O vendedor... Né? E hoje em dia... Porque no cliente isso mudou muito também. Você pega aí gente de negócio, CMO, o pessoal de marketing, são tecnológicos. Os caras conhecem de tecnologia. Eu acho que isso ajudou na minha transição também, vamos dizer assim. Porque hoje o cliente exige que a pessoa comercial ela tenha esse conteúdo, essa profundidade. Ela consiga ir lá e conversar como aquela tecnologia vai gerar impacto, né? Como aquilo vai mudar a forma deles de trabalhar, de se relacionar com os clientes dessa empresa, né? Quanto aquilo vai trazer de retorno para aquela empresa. Eles não querem mais só gastar tempo para tomar cafezinho com um vendedor. Não tem mais. Não tem mais essa, né? Né? Ninguém tem mais esse tempo. Então, isso me ajudou também na minha transição. Porque você é esse cara híbrido, né? Você entendeu? E é isso que eu exijo hoje do meu time. Então, o negócio não é... Eu sempre falo, a gente não é... O objetivo inicial, o principal, não é vender. É ajudar o cliente a ter sucesso naquilo que ele está buscando. E naquele processo de ajudar o cliente a ter sucesso no que ele está buscando, a consequência vai ser uma relação comercial com ele. A gente vai sempre terminar assinando um contrato, que é o que a gente quer. Mas o objetivo inicial não é assinar um contrato. O objetivo inicial é ajudar o cara no longo prazo. Que é um switch não tão simples. Não. E muito importante de ser feito. E o que o mercado quer. O mercado está buscando isso. É o que o mercado está buscando. Então, eu comecei a fazer testes, cara. É engraçado. Você vê no meu time hoje comercial, eu tenho vendedores típicos, que sempre foram vendedores. Eu tenho gente que vieram da área técnica. Assim como você. Como eu. E eu faço um blend entre essas pessoas. Um vai ajudando o outro, um vai trocando. Você está misturando, né? Você está fazendo aquele encontro do Rio Negro com os Solimões ali. Você está criando um monte de vendedores híbridos como você. Muita colaboração entre eles. Então, assim, obviamente, uma área comercial existe competitividade, existe. Mas se a gente se ajudar, você vender um projeto interessante, que pode servir de referência para o seu companheiro ali.
né, para outra empresa. Então, como é que você ajuda ele a vender ela também? Porque se ele tiver sucesso lá, ele vai te ajudar a vender também. Então, eu empurro muito essa colaboração entre as pessoas e garantir que eles estão sempre pensando no longo prazo. Então, tem muitas dessas conversas. A gente vai falar dos deals, dos negócios e tal. Eu falo, não, isso é curto prazo. Curto prazo. Você vai vender X agora, mas se você pensar grande, né, e você pensar a longo prazo, você vai vender 20X daqui a 6 meses. Você pode até sacrificar essa pequena venda agora, mas você vai ter um super projeto daqui a um tempo. Pensando no longo prazo. Aliás, eu tenho 2 reuniões de forecast, eu falo. Eu tenho uma que é só forecast do quarter atual, que a gente fala de deals. E aí tá só o time de vendas mesmo. E aí cara, aquela coisa o dia a dia de americana. O stage, o forecast. Que você tá falando das oportunidades que vocês fizeram lá atrás. O que você tá reportando para fora, aquela conta a gente vai fechar, né? Aquela coisa toda, o Q1, Q2 e por aí vai. E eu tenho uma reunião que é muito mais longa, com o ecossistema inteiro, onde a gente olha a conta como um todo. E a gente vai definir iniciativas de longo prazo, ainda que não existam oportunidades. Então, o que a gente vai fazer nesse banco com o CMO hoje para isso gerar uma oportunidade para a gente daqui a 8 meses, que seja, daqui a um ano. Que seja. Mas estou pensando no longo prazo, eu estou pensando como eu vou construindo essa confiança e fazendo hoje a Adobe ser relevante. Esse é um ponto super relevante que você está trazendo, né? A gente vê muito ainda essa coisa do curto prazo, né? Então a gente vê os vendedores, as equipes de vendas todas focadas naquela coisa do curto prazo e pouca gente ou ninguém olhando o longo prazo. Muita gente diz que está fazendo, estou olhando, mas a máquina não está a máquina não está funcionando. Né? E isso gera uma série de consequências. Por exemplo, e a gente abordou isso, se eu não me engano, foi com o Denis ou com o Hélio, aqui nos episódios que já estão postados, que o que acontece? O vendedor chega lá no final do quarter, ele tem um único negócio para fechar. Por quê? Porque ele não se preocupou ao longo da jornada em preparar, né, os negócios do futuro. Então ele chega com aquele único negócio. Aí complica. Então ele tem que fechar aquele negócio. Aí cai para o quê? Normalmente, preço. Né? Aí ele destrói todo o valor. Commodity total. Commoditizou. Né? Então, você que é vendedor, vendedora, você precisa definitivamente entender que você tem que desenvolver a habilidade de olhar o curto prazo, né, de olhar sim o fechamento, a execução do mês, né, do quarter, aí depende da empresa que você trabalha. Mas você tem que ter uma estratégia, como o Douglas está citando aqui, de olhar o longo prazo. Né? Porque vai chegar o Q4, né? Hoje você está no Q1, mas vai chegar o Q4. E você tem que ter negócio lá. A máquina não para. Exatamente. E o que eu empurro meu time é isso, sempre pensar grande e pensar a longo prazo. Então, a gente está dá um exemplo, a gente está num banco aqui no Brasil, que a gente está vendendo um projeto que é a área mais técnica, que é resolver um problema super específico. Super específico. Tirar uma tecnologia, colocar a nossa. Cara, a gente pode fazer muito mais que isso. Né? E a pessoa comercial está ali na ansiedade, que ele quer fechar aquele deal, e é importante a gente fechar esse deal para a gente entrar em uma conta que a gente está perseguindo há vários anos. Há muitos anos. Então essa é a janela de entrada. Mas eu falei, isso é pensar pequeno. Porque a gente sabe que ele quer resolver essa coisa pequenininha aqui, mas ele poderia estar pensando no longo prazo aqui na frente. Né? E vamos mandar um e-mail para o CIO, a gente tem a relação com ele, e vamos comentar isso com ele, que o que eles estão fazendo é interessante, eles estão evoluindo, com certeza. Partimos assim, se for o caso. Uma tecnologia mais madura, mas olha como você ainda está pensando pequeno. Olha o que o futuro pode te trazer. Né? Pedimos essa reunião, esse CIO aceitou, num dos maiores bancos do Brasil, fizemos e falamos, mostramos um slide com 2 cenários. Esse é o hoje que eu te ajudo a resolver, mas olha até onde eu posso te levar. Aí o cara olhou e falou, não, é aquilo que eu quero. Eu falei, não, essa é a visão. Né? E ele pergunta, mas eu posso começar com hoje? Pode. Mas só eu. Que bom, né? Que aí, só eu posso melhor te dos levar para o futuro. Aí quer dizer, ajudou a gente a fortalecer a nossa posição. Sim. Ele já tem uma visão de longo prazo com a gente. Não é um deal transacional. Ainda que a gente venda o pequeno agora, ele já sabe que ele vai levar. A Adobe vai acompanhar ele nos próximos 3, 4, 5 anos. Né? E ele já trouxe, ele ficou tão empolgado com a visão de futuro que ele falou, cara, você precisa contar isso para os meus pares. Então a gente está agora apresentando para todo mundo para vender a visão como um todo. Para vender a visão lá na frente.
Então isso para mim é pensar futuro. Exatamente. Eu poderia, cara, vamos executar para trazer o deal, às vezes aquelas questões de forecast, né? Que o líder de vendas nem entende o que está acontecendo naquele cliente. Só quer saber se vai fechar. Vai fechar quando. E é importante, né? É importante fazer os números. Sim, claro. Mas tem que pensar que nos deals que foram construídos de forma sólida no passado. Exatamente. Você trouxe um outro ponto super mega relevante, que vamos falar aqui da área de tecnologia, né, que é a sua área, mas isso pode ser em qualquer área, né? Você é o especialista, né? Você que conhece a tecnologia, né? Você que domina aquela tecnologia. Então, você que tem que ter essa atitude, como vocês estão fazendo nesse caso, de mostrar para o cliente coisas que talvez ele não esteja enxergando. Claro. Né? Porque ele está aí preocupado com o business dele. Ele não sabe, exatamente. Ele está preocupado em, sei lá, vender mais conta corrente, vender mais cartão de crédito, que é o business dele. Mas você é especialista naquilo. Então, é muito inteligente fazer isso, né? Você para e fala, cara, temos aqui o curto prazo, mas olha onde eu posso te levar. Principalmente se olha onde eu posso te levar, é uma coisa que só você pode fazer. Exatamente. Você constrói uma visão em conjunto. Exatamente. Que daí o fator preço, né, que é onde as negociações acabam. Perde um pouco. Não é que vai deixar de existir, não. Sempre vai ter a discussão do preço. Mas ele perde um pouco a relevância. Fantástico. E Douglas, desculpa, você queria comentar alguma coisa? Não, seguindo a questão de liderança. Né? Com o meu time, muita transparência. Eu não sou aquele líder comercial que, cara, não me importa, vai lá e traz o contrato assinado. É sempre muito, vamos discutir junto, vamos pensar junto, como eu te ajudo, né? Como a gente faz para destravar, talvez tenha alguma questão interna que está travando o assinar o contrato. Sempre muito na verdade. Acho que também no nosso time acabou essa questão de... vou esconder, né? O vendedor finge que fala uma coisa, você finge que acredita, todo mundo tá fingindo. Cara, olha, tem esse deal aqui, não sei se vai acontecer, aqui onde eu estou parado, todas as minhas dificuldades. Aí vamos fazer um war room aqui, traz todo o ecossistema, o desafio que a gente tem é esse. Quem tem ideias para a gente conseguir destravar. Então eu sempre emprego muito essa questão da transparência de ida e volta. Né? Então o time é muito aberto de falar a realidade sobre os negócios, as contas, e a gente trabalha em conjunto para resolver e continuar avançando. E outra coisa, né? Fazendo aqui o contraponto contigo, você trouxe outro conceito fantástico. O vendedor e a vendedora de hoje é, dentre diversas características, a pessoa que sabe trabalhar em equipe. Não tem mais aquele super-herói, né, que é o cara que aparece na foto no final falando, eu fechei o negócio. Não tem mais espaço para isso. É o que você falou. Traz o War Room, porque você vai ter diversas visões, né, diferentes, até eventualmente de pessoas que não estão tão envolvidas ali no dia a dia e que talvez vão enxergar coisas que você não está enxergando. Né? E aí, aquele grupo acha uma saída. Exato. E o mais legal, né, você está também compartilhando a responsabilidade. Ninguém faz nada sozinho. Os negócios são muito complexos. Uma necessidade de conhecimento que é muito cross, né? Você tem que ter diferentes tipos de conhecimentos no mesmo negócio. Você não vai ter isso na mesma pessoa. Por isso que você precisa trazer o ecossistema para colaborar. E Douglas, como é liderar um time tão multicultural? Né? Porque a gente comentou da história do Partir, né? Em espanhol no Chile, em espanhol no México. Mas, você tem time no Chile, você tem time no México, você tem time no Brasil, sei lá mais aonde você tem time, Colômbia, né? E cada um tem a sua cultura, cada um... Como é que você lida com isso no dia a dia? Qual é a dica aí de liderança? Porque quando você fala de Brasil, né, lidar com um time em São Paulo é diferente de lidar com um time no Rio, que é diferente de lidar com um time em Minas Gerais. Como é que você lida com isso? Acho que a primeira coisa, Marcondes, é não assumir nada. Porque as pessoas são diferentes, elas têm histórias diferentes. A forma como elas reagem às situações é diferente, muito baseado na cultura, até mesmo dentro do Brasil, como você falou, alguém de São Paulo versus alguém do Rio. Aí você pega alguém do México versus alguém do Chile, versus alguém da Colômbia, versus alguém da Argentina, é mais forte ainda essa diferença. Então eu sempre tento, na minha cabeça, ele está reagindo dessa forma, ou ele entende as coisas dessa forma em base à cultura dele, à vivência dele, o que levou ele a chegar até aquele momento que a gente está ali conversando. Então eu não assumo nada. Minhas premissas são sempre... Estão zeradas. Porque as pessoas são diferentes, cada um tem as suas características e cada um vai reagir às coisas de uma forma completamente diferente.
E o outro, eu entro muito na cultura. Então, quando eu vou pro México, aliás, eu tô indo pro México amanhã. Amanhã à noite. Cara, eu chego lá, eu quero comer... Quando eu morei lá, né? Comer as comidas, participar de eventos culturais, ver as músicas, as danças. Eu tô sempre muito envolvido, as bebidas. Então, eu vou num país, o que vocês me oferecem do país, eu vou lá e provo. É uma forma de se aproximar muito do time, de né? Conhecer, né? Sim. Então, gastar muito tempo com as pessoas. Eu faço muitas perguntas que tem a ver com a cultura, com a vida pessoal do time. Quero entender mesmo. Então, eu sou... Pergunto. Perguntei, eu falo que eu perguntelho. Perguntei. E no México, você pode cair numas furadas. Não só no México, mas em diferentes países. No México, eu comi grilo. Eu também comi. Né? Você tem a formiguinha lá, que é... Como é que chama agora? Esqueci o nome. Sorvete com pimenta, tem uns negócios que você fala... Então, sei. E no Chile é a mesma coisa, e na Colômbia é a mesma coisa, e na Argentina é a mesma coisa. Então, acho que são essas duas coisas. Um, não assumir nada, entender que as pessoas são diferentes, e a forma que ela está reagindo é a cultura dela, né? E o outro, entender e perguntar e se aproximar bem das pessoas, desde o ponto de vista cultural mesmo, sabe? Não assumir que a minha cultura é a correta, é a correta. São coisas completamente diferentes. Agora, uma outra pergunta. Aí, atenção vocês que estão assistindo, porque essa pergunta vale, hein? Olha só, essa pergunta vale bastante. Quando você vai contratar uma pessoa? Tava pensando nisso agora. Né? Vamos focar em vendas, porque aqui é uma área de vendas, mas pode abranger se você quiser. O que você busca num profissional de vendas? Quais são os atributos que o Douglas, como líder, responsável pela América Latina em vendas, da Adobe, lida e busca dentro de pessoas para o seu time de vendas? Aliás, eu estou nesse processo, eu estou com várias vagas abertas. Procura o LinkedIn do Douglas, hein? Várias vagas abertas nos diferentes países. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, Marcondes, é a energia, cara. Para mim, energia. A pessoa que quer fazer as coisas acontecer, pensamento positivo, pensar grande sempre. Isso é independente da sua experiência, independente de onde você veio, o que você estudou. Para mim, esse é o ponto inicial. Energia. É aquela coisa de vamos. Porque existem muitas dificuldades em qualquer empresa. Sim. Mas tem duas opções. Sentar, você olha o muro, sempre dou o exemplo do muro. Você bateu no muro. Ou você senta e espera o muro sair da frente, que ele não vai sair. Ou você fala, cara, para onde que, né? Como é que eu subo? Como é que eu cavo? Isso requer energia. É gente que vê oportunidade nas dificuldades, nos desafios. Tá? Então, para mim, esse é o principal. Um dos tops. Gente que tem a capacidade de colaborar. Como você falou, os lobos solitários, no negócio que a gente está na Adobe, não conseguem mais trazer resultado. A pessoa se isola, o que a gente faz é impossível ser feito por uma só pessoa. Uma só pessoa. Então, ele tem que ser capaz de colaborar. E aí, o colaborar, como ele é o líder comercial daquela conta, vamos dizer assim, ele tem que ser um líder. Né? Tem que ser um líder de verdade. Mesmo que o time não reporte direto para ele, porque é sempre matricial e tal. Aquela história toda e tal. Mas ele tem que ser capaz de influenciar, de vender a visão, de vender o propósito, de por que o ecossistema tem que atuar nessa conta, por que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo. Então, o ecossistema, né, quer ajudar porque eles entendem exatamente para onde está indo. Por que eles estão fazendo aquilo que eles têm que fazer. Então, eles têm por trás um propósito de estar fazendo aquilo. Então, a pessoa comercial, ele tem que ter essa capacidade de liderar por influência. Porque não tem mais aquela coisa do, não, você vai fazer porque eu sou vendas e eu tô mandando. Não existe mais isso. Hoje em dia, o vendedor tem que ter muito conteúdo, o cara tem que saber falar de tecnologia, não ser técnico, eu falo. Tem uma diferença entre ser técnico e ser tecnológico. Ele tem que ser tecnológico, ele tem que entender como as coisas funcionam, como ele gera impacto para o cliente, como aquela tecnologia vai se encaixar na arquitetura daquele cliente, como vai gerar valor financeiro. Não existe mais espaço nas empresas para, comprei esse projeto, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, aonde vai impactar, quanto vai trazer de retorno. Não existe mais. Vou marcar uma outra reunião que eu vou trazer meu pré-venda. Isso não existe mais. Não, o cara tem que ser tecnológico. Tem que saber falar nos diferentes níveis, porque as empresas estão cada vez tentando aplanar a hierarquia. Os executivos sêniores querem saber de tecnologia, eles participam cada vez mais dessas decisões. Porque eles estão sofrendo a mesma pressão do lado deles, né? Você entendeu? Então, o cara comercial, ele tem que saber falar com o analista, com o gerente, com o diretor e com o vice-presidente. E ele ir se adaptando para essas diferentes conversas. É diferente o dia a dia dele que ele tem aqui com o cara que está levando o projeto versus aquela reunião uma vez por mês que ele senta com o vice-presidente para dar status das coisas que estão acontecendo. Então, ele tem que ir se adaptando. Pensar muito no longo prazo. É uma coisa que eu olho muito também, se a pessoa realmente ela pensa no longo prazo e pensa grande para o futuro.
Até agora eu não falei de experiência em vendas. Não, então, até agora eu ia falar isso. Você falou soft skills. Total. Soft skills, né? Ou seja, muito mais relacionados a comportamento, né? Do mindset. Que falar assim, você precisa pegar o Adobe Analytics e saber... É óbvio que você tem que estudar, né? A gente está falando isso aqui. Vendedor que joga a responsabilidade de conhecer o que vende para terceiros não existe mais hoje em dia. Esquece. Se você quer ser vendedor e você não quer estudar o produto que você vende, minha recomendação é... Muda de profissão. Muda de profissão. É verdade, não tem mais. Olha, você pode ser um vendedor de qualquer coisa. Vou dar um outro exemplo para sair de tecnologia. Você pode ser um vendedor de carro, por exemplo, moto, né? O cliente ele vai entrar na tua loja sabendo mais do teu produto do que você. Tá. Porque ele tem zilhões de lugares para pesquisar. Exato. Então, se você não estudar, se você não tiver detalhes e tal, você vai perder as vendas. Ponto. Então, assim, você trouxe aqui soft skills. Né? Você trouxe muito mais coisas comportamentais do que saber de produto. Produto você ensina, né? A pessoa tem que saber, tem que querer estudar, mas você ensina, né? E é isso. E é difícil achar os perfis. É muito difícil, é muito difícil. E como você mede também essas capacidades? Então a gente tem lá o nosso processo de seleção, que é um processo diferente. A gente tem algumas coisas, não vou comentar aqui, porque meus concorrentes podem usar isso, né? Eu acho que o nosso time é muito forte, a gente conseguiu montar um time bem bacana. Eu ia comentar, porque eu sei algumas coisas, mas eu vou ficar quieto também. Aliás, coisas que você trouxe para a Adobe, né? Que não tinha antes, né? Que eu me lembro que você fazia no teu time lá, na época que você cuidava de todas as outras áreas, você tinha coisas no processo seletivo que nenhuma outra área fazia. Eu me lembro disso, eu me lembro que na época de contratar vendedor, uma das coisas me inspirei de você ali, do que você fazia. Né? Você desenvolveu um método infalível, porque só tinha gente faixa preta, só tinha gente fera. E é verdade. É uma das poucas empresas que realmente conseguiu juntar gente realmente muito boa. Eu acho que o processo seletivo que a Adobe tem, eu acho que o que você desenvolveu e agregou ao processo que a Adobe já tinha, é muito responsável por isso, porque vai trazendo soft skills e não hard skills. Exato. Né? E é isso. E aí a pessoa chega, ela... Né, aquela coisa toda de uma forma diferente de vender. Bom, cara, você tem muito ainda pela frente. Eu queria te fazer duas perguntas para a gente encerrar. A primeira é meio confusa. Eu faço às vezes essa pergunta, ela é meio... A resposta vai ser confusa Ela também, é meio confusa. Então é assim, ó. Se eu fosse lá na Adobe e perguntasse para um subordinado direto seu, como é o Douglas como líder? O que você acha que ele ia responder? Eu já faço o caveat aqui, eu já faço a menção que, obviamente, eu teria que ir lá perguntar, mas o seu feeling, se eu for lá perguntar, por exemplo, para o Pablo, né, que reporta para você desde quando entrou na Adobe, praticamente, o que você acha que o Pablo, o que teu time vai responder se eu falar assim, cara, quem é o Douglas como líder? Eu já fiz esse exercício, né? Fiz aqueles feedbacks 360 e tal. E uma das perguntas é como você enxerga o Douglas como líder. E saiu bem alinhado. Ou seja, as respostas eram bem parecidas. Bem parecidas de todo mundo. Então, resumo. Eles falam que eu sou um cara que sabe muito bem para onde está indo. Então, aquele capitão do navio que sabe a direção e... Sabe para onde está o norte. Sabe para onde está o norte e, de alguma forma, convence as pessoas que o norte está lá. É para lá e é para lá que a gente vai. E as pessoas sobem nesse barco com essa confiança. Então, eu sou o cara que pensa... Antes de começar a executar, eu sempre estou muito... Qual que é a estratégia? Qual que é a visão? Por que a gente está indo para lá? Né? Fazendo isso a curto prazo, como isso soma com o longo prazo. Então, eu dedico muito tempo a pensar. Estratégia, e visão e propósito. Essas três coisas vai juntos. Depois sou um cara muito focado na execução também. Uma vez que a estratégia, a visão e o propósito estão claros, agora a gente precisa sentar. Agora vamos ficar só no... Sim. Né? Só no PowerPoint. Temos que baixar para execução. Então eu sou um cara muito de execução. Tá? Muito transparente também. Sempre, se as coisas estão bem, se as coisas não estão bem, como a gente faz para corrigir. Como é que faz para melhorar? Sou muito analítico, eu gosto de olhar um negócio em base a números. Para mim, vem lá de trás, né, cara? Os números não mentem. E se você está medindo as coisas certas, aqui, você consegue falar o que vai acontecer em 2024. Porque o que eu estou fazendo hoje vai impactar 2024. Sim. Estou medindo hoje o que vai acontecer no futuro.
E eu sou o cara que está no dia a dia. Então, eu já escutei um dos comentários desse Feedback 360. Você tá com a mão na massa lá. Se a gente está na guerra, o Douglas não é o cara que está lá no quartel-general falando, ó, planejando, vai lá vocês agora tomar tiro. Ele é o que está lá na frente tomando tiro e toma tiro junto com a gente. E vamos que vamos. Então, é muito o líder que está ali no front. Que às vezes é fácil, né, cara? Fala, traz o Dil aí e... Se vira, né? Se vira. Então, eu tento entender, vamos juntos. Você sempre teve mesmo essa característica, mesmo naquela época que você ainda estava na área técnica, vamos dizer assim, eu me lembro de você se envolver muito. Cara, carreira brilhante que você está construindo, sou seu fã, desde a época que a gente trabalhou junto, a gente sempre teve uma química boa de trabalho, um respeito super legal. Lembra aquela conversa no Santo Grão? Lembro. Eu lembro muito bem, cara. Eu sempre tive muito respeito por você, ainda mais agora, né, de ver que você está conseguindo trilhar o que você lá atrás falou. Agora, se eu tivesse que te perguntar uma coisa que você fez na tua carreira, uma dica que você acha que foi um dos pontos-chave para você tá trilhando essa carreira e continuar esse crescimento, o que seria? O que vem na tua cabeça quando eu falo assim, cara, imagina que tem alguém escutando a gente aqui que está começando a carreira ou que está ali também num momento de decisão e precisa tomar decisão. O que na tua carreira foi assim um negócio que você falou, meu, isso aqui foi o divisor de águas dentro da minha carreira? Acho que não teve um momento específico, mas sempre a mesma atitude, que sempre foi a atitude do mindset, de, né, sempre levantar a mão. Se oferecer, se jogar. E antes que as pessoas viessem me buscar, eu posso te ajudar. Então, eu estou sempre observando as oportunidades e eu tento ser a solução para os desafios. Então, SAS quer abrir um escritório no Chile. Vocês têm um cara técnico para ajudar lá? Não. Eu posso ser esse cara. Agora tem. Agora você tem. O Adobe está com um problema no México, precisa de um líder forte lá. Como que a gente faz? Agora tem. Então, assim, na minha vida, na minha carreira, desde o início, eu sempre levantei a mão, eu sempre fui atrás. Sempre de olho nas oportunidades. Sempre de olho, né? E o cara que ia lá... Porque quando hoje eu estou nessa posição de líder, eu tenho milhões de problemas. Só o que eu gostaria de ter a gente levantando a mão e falando, Douglas, eu vejo que você tem um desafio aqui, como que eu te ajudo? E às vezes não acontece tão frequente. Não acontece. Eu era aquele cara, 25 anos, vice-presidente do SAS na América Latina, posso te ajudar? E eu vou para lá e vou... Não sei o que eu vou fazer, mas eu me viro. Eu também, no início da carreira, eu falei muito mais sim que não. Eu sempre tive essa visão de que qualquer experiência vai me ensinar alguma coisa. Hoje, já você é mais maduro, em posição mais sênior, você fala muito mais não que sim. Porque senão você perde completamente foco. Mas início de carreira, vai. Tá? Sim, deu certo? Beleza, te agregou. Deu errado? Também te agregou. Porque você já sabe até o que você não quer. Foi quando você foi lá para esse varejista. varejista lá no Chile. Entendeu? Então, acho que essas duas coisas é isso. É estar sempre disponível, atento às oportunidades, ir atrás. E o outro é falar mais sim que não. Aí, com o futuro, a carreira vai amadurecendo, você vai evoluindo, aí você vai ajustando o caminho, né? Quer. Mas no início, cara, se abre para as oportunidades que caírem no seu colo, abraça. Excelente. E outro detalhe também que eu gosto sempre de falar. Quando eu fui para o Chile, imagina, o Brasil, México, Chile. Chile. Mas, cara, eu fui para lá e falei, vou fazer do Chile 25 anos. A região mais interessante do SAS na América Latina. Aí, chegando lá, percebi que o Chile, o varejo, é mais desenvolvido que o resto da América Latina. Você tem uma Falabella, você tem grandes varejistas. O SAS tinha uma solução de varejo que eu achava super interessante, de otimização de preço. Os primeiros 5 projetos da América Latina, aonde foram? Chile. No Chile. Aí todo mundo, como esse cara vendeu esse negócio? A gente não consegue vender no Brasil. Então eu falei que aqui tem um nicho de oportunidade. Eu não vou conseguir vender os negócios milionários. No Chile não tem o Itaú, não tem o Bradesco, não tem essas empresas gigantescas. Mas você tem vários segmentos bem maduros, né? E eu vou vender coisas que ninguém mais está vendendo. Excelente. Aí os próprios americanos falavam, cara, o que você tá... Então sempre buscar... Nunca vendeu esse treco aí? Você tá vendendo agora? Porque às vezes as pessoas veem aquela, né, o grande e quer ir ali, mas ali tem muita gente. Vai, às vezes, na coisa que é menor e ali você se destaca. Ali você marca a diferença. E mesmo que seja pequenininho, faz bem feito, porque aquilo vai te diferenciar do resto. Douglas, excelente. Valeu, obrigado. Cara. Prazerzão. Muito legal ter você aqui. História fantástica, várias dicas, uma trajetória incrível. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a você e muita sorte e parabéns pelo projeto. Obrigado. Um abraço. Pessoal, uau!
mais uma conversa. Eu tenho dito que essa série está me dando muito prazer de fazer porque ela é quase um manual, ela é quase um treinamento de vendas. Né? Você tem vários conceitos que esses executivos têm trazido aqui. O Douglas trouxe vários pontos relevantes dentro dessa conversa que eu acho que se tornam uma enciclopédia para você voltar de vez em quando e escutar o que essas pessoas estão aconselhando, estão usando, enfim. Esse é o nosso objetivo aqui, levar conteúdo de qualidade para vocês. Então ajuda a gente, compartilha esse vídeo, deixa seu like, é muito importante, para você não custa nada. Você dá um like agora no vídeo, mas para nós faz toda a diferença. Baixa nosso aplicativo para você saber mais sobre os conteúdos, a gente avisa quando tem conteúdo novo. Acesse o site do XPXT, lá tem todos os nossos vídeos organizados de uma forma muito tranquila de você conseguir achar. Fiquem com a gente que tem muito mais por vir nessa série de vendas. Só fera como o Douglas vai passar por aqui. Vários executivos como o Douglas com experiências maravilhosas para compartilhar com todos vocês. Então fiquem com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.